Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Grande é o nosso Deus para acrescentar a nossa fé. O que é que nós estamos mais precisando nesses últimos dias da Igreja de Deus sobre a face da terra? É de fé, mais confiança em Deus, mais clamor, mais adoração. Aleluia. Glória a Deus. É adorando esse Deus é que a nossa fé é acrescentada. É humilhando, é chorando na presença do Senhor. Glória a Deus. O que a palavra de Deus fala? Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aquilo que já aconteceu, que você já está vendo, não é fé. Fé é você acreditar que vai acontecer, que as promessas de Deus vão acontecer na tua vida. É eu acreditar que as promessas de Deus vai acontecer na minha vida. É mais confiança no Senhor. Isso sim é fé. E o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Então, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Ele acreditou que Deus o capacitaria, que Deus iria capacitar. E quantas pessoas hoje que estão passando por luta espiritual, por perseguições malignas, e às vezes não tem essa fé que Abel teve, de receber forças para ser justo, para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ter fé, nós temos que confiar nesse Deus de batalha, nesse Deus vencedor que fez os céus e a terra. E o que a palavra de Deus está falando? A palavra de Deus está falando aqui também, 1 Samuel, acerca de um homem que tinha 2 mulheres, acerca da fé de Ana. Elcaná era um homem que tinha 2 mulheres. Uma chamava Penina e a outra Ana. E o que acontece com Penina? Penina tinha muitos filhos. Todo ano ela dava um filho para seu esposo. E Ana ficava ali só invejando Penina. Ana ficava ali triste, não era bem inveja. É que naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, que não engravidava, ela era desprezada pelo povo. As pessoas olhavam para ela com um olhar de desprezo. Ela era desprezada pela sociedade. Então Ana, ela se sentia rejeitada, ela se sentia triste, deprimida, tribulada por não ter filhos. E como deve ser triste, né? Já pensou? Naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo, né? Porque hoje é pecado um homem ter 2 mulheres. Mas naquele tempo, um homem tinha 2 mulheres, né? Naquele tempo tinha tanta coisa errada, né? No Velho Testamento. Então, como é triste, né? Como seria triste, né? Um homem que tinha 2 mulheres e uma tinha filhos, a outra não tinha filhos. Com certeza, aquela que não podia engravidar, com certeza ela se sentia humilhada, ela se sentia envergonhada, incapaz. Então, essa Ana, ela era uma mulher que temia a Deus, que fazia vontade de Deus, mas ela não tinha filhos. E essa Ana,
Ela vivia triste, atribulada, porque Penina irritava Ana. Penina vivia falando para Ana: "Ih, você não pode ter filhos. Olha aqui o meu neném. Olha aqui minha criança. Olha os meus filhos. Eu posso dar filhos para o nosso esposo, para o meu esposo, para o nosso esposo, né? E você não pode, Ana." Certamente, aqui não está falando assim não, mas certamente Penina falar para Ana: "Que adianta? Você serve a Deus, você diz que é uma cristã, mas você não pode ter filhos. Cadê o teu Deus que não permitiu com que você engravidasse?" E aí, o que acontece? Ana ficava muito triste, envergonhada, tribulada. E o desejo agora que aquela mulher tinha de ter ali uma criança no seu útero, de ver a sua barriga crescendo, de ver ali, de saber que ela estava grávida de um filho do seu esposo e ela não podia, porque ela era estéril, ela não criava. Mas o que acontece? Ana usa a fé, que é o que nós estávamos comentando agora mesmo. Ana usa a fé e vai e faz um voto com Deus. E Deus responde o seu voto. Qual foi o voto que Ana fez com Deus? Ana prometeu para Deus que se ela tivesse um filho, que se Deus desse ela um filho, que ela iria levar ele para a casa do Senhor, para ser criado ali na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Algo muito importante. Quantas mulheres hoje que têm os seus filhos e ensinam os seus filhos a fazer coisas que não convêm? É resenhas, é festinhas, é resenhas, é reuniões com pessoas que não querem nada com Deus. É cervejas, é vinhos. Já amanhece preocupado em assar carne, em comprar uma cerveja, em comprar um vinho, em fazer uma resenha. E cadê a palavra de Deus? Cadê os ensinamentos do Senhor? Por que não adorar a Deus em vez de servir esse mundo de pecado? Então Ana usou ali a fé, a sabedoria e prometeu para Deus que se Deus te desse um filho, ela ia criar ele nos caminhos do Senhor. Ela ia levar ele para a casa de Deus, para o templo. E quantas mulheres hoje, que em vez de levar os seus filhos para a casa de Deus, para a escolinha dominical, o estudo bíblico lá na igreja, o culto de ensinamento, elas ficam em casa fazendo resenha, bebendo cerveja, ouvindo piadinha, em vez de buscar a presença do Senhor. Então nós vemos aqui que Ana usou a sua fé da melhor forma. E o que acontece? Deus concedeu o seu filho Samuel, um grande profeta de Deus. Glória a Deus. E ela cumpriu o seu voto, levando ele para o templo, para aprender a palavra de Deus, para servir o Senhor. E ali, Ana, antes dela ter esse filho, que levou tempo, né? Foram provas, né? Ana orava a Deus. Ana ia ali para o templo buscar a presença do Senhor. E ali estava o sacerdote, o seu pastor, né? Hoje nós temos os pastores, né? Eu tenho o meu pastor, você tem o seu pastor, lá onde você congrega, né? Então, aquele sacerdote ali, vendo Ana orar, ele via Ana apenas mover com os lábios e chorar na presença de Deus. E aquele sacerdote,
Você pode estudar a leitura aqui, 1 Samuel, o capítulo todo. Aquele sacerdote, quando viu Ana ali só movimentando com os lábios, chorando, triste, aquele sacerdote teve ela por embriagada. Glória a Deus. Aquele sacerdote teve ela por embriagada e falou: até quando você estará neste vinho? Até quando você vai beber? Até quando você vai estar embriagada, mulher? Ainda humilhou ela, né? E aí Ana, em vez de ficar revoltada e brigar com aquele sacerdote, que é o que muitos fazem hoje quando são repreendidos, Ana falou: não, meu Senhor. Ana foi educada. Ana tinha o Espírito Santo de Deus. Ana falou: não, meu Senhor. Falou para o sacerdote: não. A tua serva apenas está atribulada, porque a tua serva está muito triste. Eu tenho vontade de ter filhos. A esposa do meu marido, a outra esposa do meu marido, tem filhos todo ano. Penina tem muitos filhos. E eu ainda não pude dar um filho para meu esposo, porque eu sou estéril. E o que acontece? O sacerdote falou para ela: então fique em paz, né? Deixa eu ver onde que está falando aqui. Aí, aqui no verso 17, então respondeu o sacerdote, né? Respondeu o sacerdote Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Então o sacerdote respondeu para ela: vai em paz, que Deus te conceda essa vitória, esse filho, né? Glória a Deus. E aí, o que acontece? Ana concedeu. Ana engravidou de Samuel. Ana ficou grávida. Ana pôde agora ali ter o seu filho. Glória a Deus. Por quê? Porque ela confiou em Deus. E quantos anos Ana ficou triste, chorando, porque não podia ter filhos? Quanto tempo foi o sofrimento de Ana? Mas ela não desistiu da vitória. E ela concebeu esse filho. Deus deu ela a sua petição. Deus ouviu o seu voto, o seu clamor. Ana perseverou. É o que nós devemos fazer, perseverar. Aqui no versículo 12. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a tensão da sua boca. Foi na hora que ele julgou ela, né, como embriagada. Então nós não podemos julgar as pessoas. O sacerdote fez errado. Fez algo muito errado, que foi julgar ela como uma pessoa que estava embriagada. Julgar ela como se ela estivesse bêbada. Em vez de chegar nela e perguntar: por que você chora? Por que você está triste? Ele julgou, ele achou que ela estava bêbada. Então, quantas pessoas hoje julgam o outro, julgam um ao outro, sem saber o que está acontecendo? Quantas vezes a pessoa julga o outro, sem saber o que aconteceu, por que aconteceu aquilo, né? Então, nós não devemos julgar, mas nós devemos humilhar na presença de Deus, obedecendo a Deus, exaltando o nome do Senhor e buscando de Deus mais fé, mais perseverança. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí que nesse estudo, você pode estudar aí o capítulo todo, 1 Samuel, Ana e as suas duas mulheres, né? Você estuda aí o capítulo todo e você vê que Ana, momento nenhum, Ana procurou descontar alguma coisa em cima de Penina.
Ana não perseguiu Penina. Ana só orou. Ana só buscou a presença de Deus. Ana teve bons testemunhos. E é o que nós devemos fazer, ter bom testemunho diante daqueles que nos perseguem. É fácil? É fácil, Manivaldo, ter bom testemunho diante de alguém que está pisando no seu calo, pisando na sua ferida, que já está inflamada? Não é fácil. Mas é Deus quem nos capacita. É Ele quem nos capacita para nos dar a vitória. Quantas vezes nós temos até mesmo que pedir perdão para alguém que está errado? Quantas vezes alguém tem que pedir perdão para o outro que errou, em vez daquele que praticou o erro de pedir perdão? Você vai e pede perdão para ele, para que Deus venha fazer uma grande obra, para que Deus venha repreender aquela guerra, para que Deus venha tocar no coração daquela pessoa que quem errou foi ela, quem errou foi ele. Aí você vai lá e pede perdão, sendo que é ele que tem que te pedir perdão. Só que quando você chega naquela pessoa que errou e pede perdão para ele ou para ela, o que ele vai pensar? Ele vai cair em si, ele vai pensar, mas foi eu quem errei, você veio me pedir perdão, né? Aí é onde que a pessoa procura se consertar e humilhar diante de Deus e diante do seu próximo. Glória a Deus. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, assim como Ana pediu a Deus sabedoria. Glória a Deus. Josafá estava passando aquela grande luta, né, com o povo de Moabe, com o povo de Amon. E o que ele fez? Ele colocou todo o povo para orar, para jejuar, para buscar a Deus. E Deus deu vitória. Esther recebeu o maior livramento para aqueles judeus que iriam ser mortos. Deus deu um grande livramento. Por quê? Porque Esther clamou a Deus ali com vigilância, jejum e oração. Então é isso que nós devemos fazer nesse mundo em que nós estamos vivendo. Como esse povo dessa geração que nós estamos está precisando de fé, está precisando de sabedoria, está precisando de humildade diante de Deus. Então vamos pedir a Deus muita fé para vencer. Deus abençoe, meu querido, minha querida. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Agora comentando sobre os meus vídeos. Ei, cachorro barulhento. Comentando sobre os meus vídeos estão tendo pouca visualizações, né? Eu não tenho muita sabedoria, mas graças a Deus, esse canal é um canal de bênção, de grandes vitórias. Um canal que eu creio que Deus tem se agradado, apesar das minhas falhas. Porque é um canal apenas alertando o povo a buscar a presença de Deus. Os canais de fofoca costumam ter muitas visualizações, né? Quando alguém fala mal um do outro, principalmente, ou comenta sobre o pecado do fulano, da fulana, aí é muitas visualizações. Mais importante é o que Deus pensa de mim e de você. O importante é o que Deus pensa de nós. Deus abençoe, é Deus quem nos dá a vitória no nome de Jesus. Então fique aí buscando aquela fé, aquela graça. Vamos nos revestir do poder de Deus.